Boa tarde, meus queridos alunos. Agora nós vamos ter uma aula de história. E essa aula de história, para quem acompanha o CMSP, ele vai lembrar de alguma coisa que eu vou falar para vocês. Daniele, a Caroline, dá um mute aí para você não sair o som, não ter chance de ser o som do que está acontecendo ao seu redor, tá bom? Daqui dá para ver que você está com o som ligado. Ó, eu vou desativar o som dela. Aí. Daí o negócio é o seguinte. Pessoal, nós vamos falar de um período da Grécia Antiga, e é justamente um período assim que a Maria Eduarda chegou, legal. É um período da Grécia Antiga que vamos falar de um povo que chama o povo macedônico. E esse povo macedônico, que também era um povo grego, só que era um povo grego que eles eram meio considerados meio bárbaros, né, nessa época. Só que eles, o último rei deles, né, enquanto a Macedônia era só um pequeno lugarejo, né, um pequeno reinado, era um tal de Filipe II. E o Filipe II, ele fez questão do filho dele ser moldado na arte, na cultura grega, né? Até para a família dele ser aceita, né, pelas outras cidades gregas, né, por Atenas, por Esparta, por tantas outras que existiam ali, né, no sul da península, onde fica a Macedônia ali. Daí o negócio é o seguinte: esse Filipe II tem um filho, e eu que conheci esse pessoal, eu falo para vocês, o apelido dele era Xandinho, né? Mas vocês conhecem ele como Alexandre o Grande, né? E eu conheci ele, era o Xandinho. Bom, Xandinho acabou virando um dos maiores conquistadores dessa história. Então, o Alexandre o Grande, quando ele herdou o trono do pai dele, ele expandiu a Macedônia e, na verdade, ele expandiu a Grécia. E foi parar até lá no Oriente. Foi parar na Índia, conquistou, sabe, a Mongólia. Gente, o exército do Alexandre o Grande, que não é o tema dessa aula, o exército dele tinha até elefantes. Imagina só a cara do inimigo, a hora que viu o exército do Alexandre o Grande com elefantes. Gente, tinha elefante, tinha cavalo, tinha camelo. Professor, mas não era todo lugar diferente? Exatamente, de tão grande que era o Império do Alexandre. Né? Até o Egito, gente, ele chegou a conquistar. Conquistou o Egito e acabou sendo dado o título para ele, sabe do quê? De faraó. Você acha que ele gostou? Sabe o que é o faraó? A gente aprendeu isso aí nas aulas anteriores. Faraó é um deus. Então, quando o Alexandre o Grande, né, ele foi levando, né, foi conquistando todo esse território, e depois das outras aulas a gente vai ver o tamanho desse território, ele foi levando a cultura grega. Da mesma forma que ele também ia pegando Faraó, um deus. Você acha que ele não queria ser um deus? Imagina, em nenhum lugar ele era um imperador, no outro ele era, sabe? E nessa época, gente, quem era rei, ele era como se fosse um enviado de Deus. Os súditos, os servos, imaginavam dessa forma. Então, imagina, um cara que todo mundo conhecido acha que ele é um deus. Só não achava que era deus quem? Os gregos, né, que sabia, por exemplo, eles falavam que ele era descendente, né? Descendente de Hércules, né? Mas não escapava também, né? Bom, esse ser especial, Alexandre o Grande, ele expandiu o território, só que ele fez também o quê? Ele fez espalhar a cultura grega. Só que quando você também doa a tua arte, a tua cultura, você acaba também recebendo influência. Então a gente vai encontrar influências depois do Império do Alexandre o Grande, né, o Império Macedônico, o período helenístico também é chamado esse período também de período helenístico. A gente vai encontrar também marcas de influências orientais
na arte grega, tá? Ou melhor, e as influências da arte grega no Oriente? Que era bem mais. Quer dizer, existe uma troca cultural, porque os gregos eles tinham uma forma diferente de conquistar. Eles não só conquistavam, mas eles também dominavam aquela cultura, eles não exterminavam aquela cultura, eles agregavam aquela cultura, a cultura grega. Foi assim, por exemplo, no Egito. No Egito você encontra marcas da cultura grega no Egito, na cultura egípcia. E da mesma forma você vai encontrar essa contrapartida. Né? A gente vai ver mais essa fusão de cultura quando a gente for estudar a cultura greco-romana, que daí os romanos vêm e também fazem a mesma coisa com a Grécia. Tá? Mas isso vai ser um outro capítulo. Eu queria falar para vocês e dar a dica para vocês do que vocês devem fazer para estudar até eu postar o texto, a matéria no site da escola. Tá? Essa matéria vai estar no site da escola só a partir da terça-feira que vem, tá bom? E eu vou estar preparando ela agora. Né? Então, mas eu já estou pronto para falar dela, mostrá-la. Né? Primeiro a gente vai começar, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa no meu blog. Né? O meu blog, nós estamos... Opa. Eu quero mostrar o meu blog, porque tem a possibilidade de vocês verem lá do assunto que a gente vai falar. E quem tiver a oportunidade de como fazer isso, faça, tá bom? Então veja lá. Vamos apresentá-las. Ó, isso daqui é o meu blog. Ó, blog do professor Regis. Vamos acertar isso daqui. Todo mundo está vendo o meu blog aqui, ó, aparecendo aqui? Alguém fala comigo. Eu não quero ter dúvida, tá? Sim, legal, Pedro. É bom perguntar, porque hoje mesmo aconteceu de eu exibir um filme e não está saindo o som do filme, né? E daí até que alguém aí me pegou e me falou, professor, não está saindo som. Eu falei, porque eu tinha mutado, só que normalmente eu muto para sair o som do vídeo que sai mais nítido. Mas não sei o que aconteceu. A gente vai fazer isso. Daí eu quero falar com vocês a respeito do meu blog. Se você olhar aqui no meu blog, ó, Alexandre o Grande, as conquistas e o legado macedônico, né? Isso aí eu usei lá em 2018, no sexto ano que eu tive. Né? Então já tem essa matéria postada já faz um tempo já, ó. 29 de setembro de 2019. O ano passado eu postei isso. Daí, ó, vocês têm aqui toda a história do Alexandre o Grande, tá? E aqui, ó, foi o melhor vídeo que eu achei para falar do Império Macedônico. Esse professor aqui é legal, só que o vídeo dele, gente, ó, tem 25, 26 minutos. E se a gente ficar 26 minutos aí, eu tenho certeza que todo mundo vai dormir, inclusive eu. Tá? Então, se você for para o meu blog, ó, tem todo lá um estudo bem mais aprofundado, né, que não tem como eu pegar e colocar tudo isso na matéria para vocês, que vocês não vão ver. Então, tem que colocar coisa assim que vocês consigam fazer. E não pode ser muito... O conteúdo não pode ser muito pesado. Ó, interessante é isso aqui, ó. A Grécia, gente, ó, era essa parte aqui, ó. Ó, essa parte aqui, ó. Onde está aqui, ó. Isso aqui era a Grécia. Olha o tamanho. A Macedônia é aqui em cima, ó, o Império Macedônico. Então, Alexandre vem, ó, e expande tudo isso aqui, ó, até no Egito aqui em cima, ó, a Índia, né, ó, tudo isso aqui, ó. Nossa, tudo que tem aqui um dia pertenceu a um único dono, que foi o Alexandre o Grande.
tá? Quem quiser dar uma olhada nisso aqui, ó, tem a influência, né, greco-romana em vários lugares, tá bom? E se quiser deixar um comentário, pode deixar um comentário também, tá? Bom, então eu mostrei para vocês aonde está o blog, ó. Quem quiser o endereço para ir visitar, eu vou deixar também no chat. Vou colocar agora aí no chat para vocês esse endereço do meu blog, tá? Então quem tiver computador aí, já pega e já copia e cola, tá bom? Que daí você já vai direto nessa página que está falando a respeito do Alexandre o Grande, tá? Esse conteúdo é grande ali, porque se aquele conteúdo foi preparado para uma aula presencial, daí eu faço todo aquele teatro, a gente faz aquela leitura junto e, no final das contas, todo mundo aprende, todo mundo vê todo o texto que tinha que ver. Isso aí é coisa fácil, né? Só que como agora você leva 2 horas para ler um textinho de nada, então o conteúdo ficou bem reduzido. Vai só naquele assuntozinho bem condensado. E é esse tipo de assunto que vai ter para você lá no site da escola. Agora, se você quer dar um plus, né? Dar um upgrade no seu conhecimento, você pega, então, vai lá no meu blog. Está aqui, ó, aqui embaixo, no chat, né? O endereço, se precisar, é só colocar lá, tá bom? Se quiser dar uma melhorada no entendimento. Principalmente assista aquele vídeo lá. Aquela videoaula daquele professor é muito bom. O que a gente vai ter aqui vai ser bem pequenininho, perto daquilo que é só uma introdução para a professora Kátia estar falando a respeito da arte grega, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu preparei para vocês, e a gente vai ver agora, é também um vídeo, e esse vídeo eu queria passar para vocês. Ele tem 9 minutos. Ele fala da arte grega. Só que eu, na verdade, queria falar com vocês, eu queria, digamos assim, eu não queria falar muito de arte grega e deixar a professora também falar um pouquinho. Esse vídeo aí que eu tenho para vocês, ele tem mais ou menos uns 15 minutos. E se ele estiver ficando enfadonho, eu pulo o final, vou deixar 10 minutos. Vamos ver, tá bom? Vamos ver como que vai rolar. Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, dessa vez eu quero que vocês falem comigo no chat, tá bom? Primeiro eu vou fazer um teste de som e vou mutar e vou soltar o vídeo. Então vocês me falam se está ouvindo o som do vídeo ou não, tá bom? Só para fazer um teste. O vídeo que eu quero mostrar para vocês, aqui, aberto. Vamos fazer um teste de som com ele primeiro, tá bom? Bom, todo mundo está vendo a imagem, né? Todo mundo está vendo a telinha do YouTube? Perfeito? Legal. Então agora eu vou fazer um teste de som. Eu vou mutar o meu microfone aqui, vou soltar o vídeo, eu quero que vocês falem para mim se está saindo som. Porque quando eu muto aqui e solto o som lá, o som sai bem mais nítido, que é um vídeo que eu estou passando. Eu quero saber se lá vai estar saindo som, tá bom? Vocês me falem rapidamente, beleza? Então tá bom. Então, eu vou... Na videoaula de hoje, nós vamos conhecer o período helenístico. Antes de começarmos o vídeo, deixe o seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ajude-nos a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano, convertendo novos inscritos aqui para o canal. Então convida seus familiares, seus amigos e antes... Bom, então teste... Tá pronunciando. Tá pronunciando, né? Beleza, obrigado, Lucas, obrigado, Kátia, obrigado a todo mundo aí por ajudar nessa empreitada digital do professor Regis.
Daí o negócio é o seguinte, eu vou começar a passar. Olha, eu falei que não. Eu apertei o botão errado e ela não entrou. Será que ela vai voltar? Bom, daí o negócio é o seguinte, normalmente ela volta. Daí o negócio é o seguinte, eu vou passar para vocês esse vídeo, tá? Ele demora mais ou menos uns 15 minutos. Acompanhem porque vale a pena, porque ele vai falar rapidamente do que foi o Império Macedônio, tá bom? Então vamos fazer assim. Tudo bom, Carla? Bom? Tudo bem contigo? Legal então, tá? Pode sentar aí na frente. Pode sentar aí na frente. Tem cadeira para todo mundo. Daí o negócio é o seguinte, nós vamos lá ver esse vídeo, tá bom? Todo mundo presta atenção no vídeo. Tá vendo? Vou aumentar a imagem. E aí galera, eu sou o professor César Luiz e na videoaula de hoje nós vamos conhecer o período helenístico. Antes de começarmos o vídeo, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ajude-nos a bater a meta de 10 mil inscritos até o final do ano, convertendo novos inscritos aqui para o canal. Então convida seus familiares, seus amigos e antes do vídeo, roda a vinheta! Para entendermos o período helenístico, é preciso voltar lá na guerra contra os persas e na guerra do Peloponeso, que foi o tema do último vídeo. Essas guerras, tanto a guerra dos persas quanto as guerras dos próprios gregos entre si, chamadas de guerra do Peloponeso, vai enfraquecer as cidades-estados da Grécia. Nesse período, a Macedônia, que era uma região ali localizada ao norte da Grécia, na região dos Balcãs, eles vão se organizar e vão ter o controle da Grécia. Até o século V a.C., a forma de governo da Macedônia era um conselho de nobres que, assessorados ali com a ajuda de alguns militares, eles tinham o poder da Macedônia. Ou seja, era uma oligarquia, um governo de poucos. A economia da Macedônia nesse período era baseada na agricultura e também no pastoreiro, ou seja, ali na criação de animais. Felipe II, aos 23 anos, em 359 a.C., assume o poder ali na Macedônia, ele vira rei da Macedônia e vai unificar então todas as tribos da Macedônia, criando então o Império Macedônico no ano de 357 a.C. E assim que unifica as tribos da Macedônia, Felipe II vai sair travando guerras com as outras polis gregas, uma por uma. Felipe II, quando criança, ele foi prisioneiro na cidade de Tebas por 7 anos. Nesse período, ele se apaixonou pela cultura grega e um dos motivos de eles saírem travando guerra com os gregos é que os gregos se achavam mais elevados em relação aos macedônios. Eles viam os macedônios como os bárbaros. Então, os gregos se achavam superiores intelectualmente e também na questão cultural. Então, Felipe II, ele queria ser a Grécia, ele queria ser reconhecido como um povo heleno, como um povo grego. Felipe II vai fazer uma reforma administrativa na Macedônia quando chega ao poder, acabando lá com a oligarquia e centralizando o poder apenas em suas mãos. Para isso, ele fez uma reforma militar. Ele inventou a sarissa, que é uma lança de 5 metros, onde os guerreiros macedônicos tinham uma vantagem em relação aos outros guerreiros, pois eles podiam atacar de longe, 5 metros do adversário. Ele também vai criar um lançador de dardo, que vocês veem na imagem. Com esse lançador era possível de matar de 3 a 4 homens ao mesmo tempo e atingir o inimigo a 400 metros de distância. Ele também vai criar a catapulta para poder lançar pedras sobre as muralhas dos inimigos. Tudo isso vai facilitar o domínio dele. Em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, ele vai definitivamente colocar o domínio macedônio sobre as cidades gregas, fazendo então com que as cidades gregas percam autonomia e fazem parte agora da monarquia macedônica. Após a Batalha de Queroneia, ao invés de escravizar as cidades gregas, como era comum na época, ele vai fazer o seguinte, ele vai cobrar impostos dessa cidade e vai fazer lá para todo mundo voltar à rotina. Ele vai fazer com que os gregos reconheçam também a Macedônia como um povo grego, como um povo heleno, já que ele era apaixonado pela cultura,
Ele vai criar aí a Liga de Corinto. Seria ali uma aliança com as cidades gregas com o objetivo de invadir a Pérsia, que tinha causado já muito problema para os gregos no passado, e dominar ali a região da Ásia. E nessa Liga de Corinto, Felipe II ele vai se autoproclamar general e líder militar de toda a Grécia. Entretanto, galera, no ano de 336 a.C., Felipe II vai ser morto por um guarda pessoal. Até hoje, a morte dele é um pouco misteriosa. Alguns dizem que ele foi a mando dos persas, que teriam mandado matar Felipe II. Outros dizem que pode ter sido a própria mãe do Alexandre, que teria mandado o guarda matar Felipe II, já que Felipe II ele tinha 7 esposas. Então ela tinha medo que Alexandre III, que viria a ser Alexandre o Grande, não ganhasse o poder da Macedônia. Ou então alguns dizem que foi brigas pessoais de próprios companheiros dele que pagaram para o guarda matar. Só que assim que o guarda matou Felipe II, os amigos de Felipe II que estavam perto já mataram o guarda ao invés de interrogar. Então até hoje ninguém sabe quem mandou matar Felipe II. Então Alexandre III, aos 20 anos, que seria o futuro Alexandre Grande, ele assume o poder na Macedônia. E ele vai ter alguns problemas para resolver. O primeiro vai ser a questão dos pretendentes, que tinha várias pessoas ali que queria se tornar rei da Macedônia. Ele vai fazer o seguinte, ele vai matar todo mundo que ele viu que era uma ameaça ao trono. Ele vai à cidade de Corinto e se proclama sucessor de seu pai Felipe II e diz que agora ele que é o líder militar e o general de toda a Grécia. E ele tem agora que também acabar com algumas rebeliões. Como o Felipe II ele tinha dominado várias regiões da Grécia, muitas regiões ficaram indignadas com aquilo, porque, por exemplo, a democracia que tinha surgido lá em Atenas tinha acabado, que agora eles pertenciam à monarquia macedônica. Então, muitas cidades, principalmente a cidade de Tebas, vai se revoltar e Alexandre vai apaziguar essas rebeliões. Alexandre e Felipe II, quando alguma cidade mostrava muita resistência, ele massacrava, escravizava a população, ele matava com requinte de crueldade. Já quando ele era bem recebido, ele deixava os nobres permanecendo nobres, ele deixava a população em si, então apenas queria que reconhecesse a soberania macedônica e pagasse impostos. Então, após 2 anos, ele consegue estabilizar toda essa região da Grécia, que foi dominada por ele e por seu pai, e resolve dar continuidade ao sonho de seu pai, que era invadir a Ásia. Então, apaziguar essas rebeliões que teve na Grécia faz ele ganhar respeito e morar em toda a Grécia. Assim como seu pai, Felipe II, Alexandre também era apaixonado pela cultura grega. Alexandre teve como tutor, professor, ninguém menos do que o filósofo Aristóteles, que ele foi professor de Alexandre e amando de Felipe II. Então, desde pequeno, Alexandre já tinha o ideal grego, já tinha as ideias gregas como principal ideia dele, como um ideal a ele a seguir. Então ele foi influenciado desde pequeno já pelo mundo grego. Com 12 anos, Alexandre já surpreendia. Na região que ele vivia na Macedônia, tinha um cavalo que ninguém conseguia montar, nem o próprio Felipe II conseguiu montar aquele cavalo. Então, Felipe II fez o desafio que aquela pessoa que conseguisse montar o cavalo seria o dono do cavalo. Alexandre, com 12 anos, ele percebeu que o cavalo se assustava com a própria sombra que projetava no chão. Então ele foi chamando a atenção do cavalo, fazendo com que o cavalo não olhasse para baixo, não tivesse medo da própria sombra e conseguiu domar e subir em cima do cavalo. Aquele cavalo ele apelidou de Bucéfalo. Aos 16 anos, Alexandre já era general de suas próprias tropas. Então, aos 22 anos, como havia falado, ele parte para a Ásia, com 35 mil homens, e vai lutar contra 100 mil homens dos persas na batalha de Granico, e ele vai vencer em 334 a.C. Em 333 a.C., na batalha de Issus, mesmo estando novamente em um número maior de exército, ele vai derrotar os persas. Como Dario III fugia de Alexandre, ele vai ter como objetivo tomar as cidades portuárias dos persas, pois assim ele consegue ter o controle do mar. E ele também vai fazer com que o abastecimento e os suprimentos persas agora tenham mais dificuldade para chegar. Então ele vai começar atacando a cidade portuária, ele vai atacar a cidade de Tiro, que era uma ilha que ficava isolada, ele vai conseguir vencer as altas muralhas graças à catapulta. E em 331, aos 24 anos, ele vai descer para o Egito. O Egito que é considerado ali o celeiro da antiguidade, graças ao rio Nilo. Então ele vai Sumiu? Não, eu parei. Bom, ali ele falou um monte, que conquistou isso, conquistou aquilo, conquistou a Ásia. Daí ele ia começar a entrar no Egito, e daí essa história
tinha mais uns 6, 7 minutos. E a intenção dessa aula aqui não a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a cultura grega se expandindo pelo mundo. Claro, nas próximas aulas, quando vocês forem, por exemplo, lá no blog, onde eu acabei de colocar o link aí, né? Que essa aula não está ainda na escola, mas tem lá no meu blog, só pegar aqui. Você vai ver que a história é bem maior. E se a gente for falar dessa história maior agora, na outra aula, a gente não vai dar certo. Entendeu? Então, hoje a gente vai falar um pouco da cultura grega. É essa cultura grega, é essa arte grega, é essa forma de ver o mundo que é do grego, que ganhou o mundo. E é isso que eu quero que vocês entendam na aula de hoje, tá bom? Então, de que forma que essa arte grega, que essa cultura grega, como que ela ganhou o mundo num primeiro momento? Foi através das conquistas de Alexandre o Grande. Entenderam agora? Bom, vamos falar aqui agora. Eu queria falar com a professora Kátia. Professora Kátia. Oi, professor Regis. Olá, pessoal. Professora Kátia, eu gostaria que você se apresentasse para a rapaziada aí. Tá. E então, a partir da hora que você já conseguir fazer a sua apresentação, pode ficar à vontade, tá? Pessoal, essa aí é a professora Kátia, aquela professora de artes que eu falei que eu ia convidar para a nossa aula, tá bom? Então, seja bem-vinda, professora Kátia. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigada, professor Regis, pelo convite. É minha primeira aula online, tá, pessoal? Ao vivo, então, desculpa alguma coisa já desde já, tá bom? Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou professora de artes, como o professor Regis disse. Eu sou professora lá do Benê, tá bom? Lá da escola do Benevenuto. Eu dou aula para os oitavos, nonos e o ensino médio, primeiro ano, tá bom? Lá no Benê, na parte da manhã. Acho que por isso que a gente ainda não se viu, porque eu dou aula de manhã, tá? Então, como o professor Regis falou, eu vou apresentar um pouquinho da parte da arte grega, tá? A gente vai falar um pouquinho e eu tenho o slide para apresentar para vocês. E aí, se vocês quiserem o resuminho depois do slide, que eu tenho pronto, vocês me mandam um e-mail de vocês pelo chat, que eu mando o arquivo depois para vocês, tá bom? Então, a gente vai falar rapidinho. No final, tem uma atividade também, que aí depois eu queria propor, né, uma atividadezinha para vocês relaxarem, tá? Que é uma coisa bem simples, mas é mais para a gente relaxar e praticar um pouquinho do que a gente vai ver. E aí eu mando essa atividade também para vocês, tá bom? Então, novamente, muito obrigado. Pode ir interagindo pelo chat e eu vou apresentar o slide para vocês, tá bom? Só um instante que eu vou me achar aqui. Só um momento. Ok? Me dá um sinal, por favor, no chat, se vocês estão vendo minha tela, por favor. Ok, obrigada, Lucas. Obrigada, outro Lucas, professor, obrigada.
Ok, então eu vou começar, tá bom? Então a gente vai falar sobre arte grega, certo? Meu nome é Kátia, para depois quem esqueceu, já deixei aqui na apresentação, tá bom? Então vamos lá. A arte grega, ela vem falar para a gente de 3 assuntos, tá bom? Que a gente vai falar, que são as esculturas, as pinturas e a arquitetura grega, tá? Que são as 3 partes mais relevantes da parte da arte da Grécia, tá bom? Os artistas gregos, nessa época, eles buscavam representar as cenas do cotidiano dos gregos, os acontecimentos históricos, os temas religiosos e mitológicos, tá certo? As obras de arquitetura, como os templos, por exemplo, eles eram erguidos em homenagens aos deuses gregos, tá? Como o professor Regis, no começo da aula, falou para vocês, né? Eles tinham a intenção, eles tinham essa valorização dos deuses, tá bom? Então, tudo que eles faziam era para homenagear os deuses, tá bom? Então, o primeiro assunto que a gente vai falar é da arquitetura. Então, dentro da arquitetura, a gente pode dividir a arquitetura grega em 3 estilos diferentes, tá? O primeiro estilo é o coríntio, que a gente vai estar falando aqui de arquitetura, são construções, tá? Então, dentro das construções, eles tinham esse estilo de colunas, tá? Eu vou mostrar para vocês as imagens. Então, a primeira fase era de coríntio, era chamado coríntio, pouco utilizado pelos gregos. Essa foi bem no comecinho. Caracterizava-se pelo excesso de detalhes e os capitéis das colunas eram geralmente decorados com folhas. Depois veio o dórico, o estilo dórico, com poucos detalhes, transmitindo uma sensação de firmeza, de coisa forte, grandiosa. E o estilo jônico transmitia leveza em função dos desenhos apresentados, principalmente, né, nessas colunas de construção. Outra característica desse estilo era o uso de base circular. Aqui a gente pode estar vendo um exemplo de uma construção, tá? Esse é um templo grego mais conhecido, né? Que é o Parthenon, que ele fica em Atenas, tá bom? Então, olhem as colunas. Todo o templo era construído com colunas, essas imensas colunas, tá bom? Essas colunas dessa imagem, elas são do estilo dórico. Eu vou mostrar para vocês aqui com mais detalhes. Olham as colunas. Bem grandes eram, tá? E eram esculpidas em mármore, tá? Era uma pedra única, cada coluna dessa, tá bom? Aqui a gente tem com mais detalhes essas ordens clássicas. Então, a primeira aqui, a dórica, que era mais simples. Olha que ela não tinha base, né? Eles ainda não tinham essa preocupação de fazer a base. Já diferente da jônica e da coríntia, que daí elas já tinham uma base, certo? Aí, propriamente, vinha a coluna e depois a parte de cima das colunas. Aí, cada uma com o seu detalhe próprio, né? O que diferenciava cada uma delas. Na dórica, mais uma vez, a simplicidade. Depois, na jônica, já começam os adereços, como esse capitel, por exemplo. E na coríntia já tem muito mais riqueza de detalhes. Aqui, mais uma vez, para vocês poderem comparar. Veja que há uma evolução até da técnica, né, de construção, e nos detalhes, e na preocupação artística mesmo da construção dessas colunas, tá? Em seguida, nós vamos falar um pouquinho da pintura. Na pintura grega, também foi uma parte muito importante, né, da Grécia. Os pintores gregos também representavam cenas do cotidiano, batalha, religião e mitologia, tá? Geralmente eram usados vasos de cerâmicas para expressar essa pintura. Não era uma pintura em tela como a gente vê hoje, né? A superfície que eles utilizavam na época
eram esses vasos de cerâmica. Geralmente, o fundo era de cor preta, e eles utilizavam, nessas representações artísticas, para pintar templos, palácios, até cenas de guerra, eles pintavam. Então, sempre com essa cor preta de fundo, e esse tom alaranjado, avermelhado, para destacar as figuras, tá? Esses vasos, esses jarros, eram utilizados como decoração, tá bom? Então, as características da pintura grega: um equilíbrio de formas, harmonia nas cores e desenhos, representação de deuses e cenas do cotidiano, representações realistas, e as imagens retratavam preferencialmente partes do cotidiano, batalhas, mitologia e religião. E observem que a figura humana, né, está sempre representada, tá bom? Em cenas do cotidiano, tá bom? Ou em guerra, ou até mesmo na mitologia, porque eles, né, endeusavam, né, os homens. Então, aqui a gente vê uma escultura grega, por exemplo, já é uma figura humana, com ricos detalhes da fisionomia, fisiologia humana, certo? Percebam que eles dão detalhes, né, das costelas, dos músculos. Eles gostavam muito dessa perfeição, tá bom? E essas esculturas, com esses músculos bem aparentes, eles davam essa sensação de força, né, de domínio, tá bom? Que é o que eles queriam que todos acreditassem que eles eram uma nação forte, tá bom? Tanto em músculo como em poder, tá certo? Aqui a gente tem mais uma escultura que é famosa, acredito que todos já tenham visto essa imagem, né, em algum livro, em alguma aula de arte, que é a nossa estátua de Vênus, tá? Ela inicialmente foi feita com os braços, tá? E uma curiosidade aí que eu trago para vocês é que não se sabe o porquê nem onde aconteceu dessa estátua ficar sem braço. E eles não repuseram os braços dela. Hoje ela está no Louvre, essa estátua, e ela continua dessa maneira, tá bom? Aqui a gente tem mais uma escultura, para vocês perceberem a grandeza de detalhes, né, da perfeição, do contorno, né, do traço humano. Esse é uma escultura do Apolo Belvedere, mais conhecido como o deus grego, né, o deus Apolo. Aí cultuando, na verdade, a beleza, tá? Que é o deus conhecido aí como o deus da beleza, tá bom? Vou passar um resuminho rápido para vocês não ficarem entediados de ficarem só ouvindo a minha voz, tá bom? Então, vamos lá. Quem foram, né? O povo grego foi, na antiguidade, um dos que exibiam manifestações culturais mais livres, dependendo-se pouco as ordens de reis e sacerdotes, pois acreditavam que o ser humano era a concepção mais incrível do universo, tá bom? Eles acreditavam nessa força aí do ser humano. Aí a gente falou um pouquinho da pintura, da arquitetura, tá aqui outros dois exemplos para vocês, né? As colunas e o templo, tá bom? E as principais características, então, na pintura, na arquitetura e na escultura, são simetria, perfeição, obras realizadas a partir de moldes vivos, principalmente da escultura, né? Uso religioso, doméstico ou funerário, valorização do ser humano, principalmente nas esculturas e na pintura. Eles valorizavam muito essa figura do ser humano, ok? E a atividade que eu trouxe para vocês, depois eu posso encaminhar, tá? A nível aí de conhecimento e a nível de... até para a gente praticar e relaxar um pouquinho, é uma pintura aí para a gente fazer de uma cerâmica, tá? Seguindo os moldes gregos, tá bom?
Deixa eu voltar aqui com vocês. Ok? Deu para todo mundo acompanhar a apresentação? Foi muito rápido? Entenderam? Deu para ver? Depois, por favor, né? Quem quiser, lógico, com autorização aí do professor Regis, que eu já vou antecipando, vocês me passem o e-mail de vocês, que eu mando esse resuminho, tá? Para vocês conseguirem ver as imagens melhor. E essa atividadezinha aí para vocês poderem praticar um pouquinho de serem artistas gregos por um momento, ok? Professor Regis, não sei como me sair, mas eu acho que por enquanto é isso. Muito obrigado, professora Kátia. Foi um prazer poder receber você aqui na nossa classe, né? Eu acredito que todo mundo também gostou, porque varia um pouco do que a gente tem convivido, né, no nosso dia a dia, e é sempre bom conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, pessoas que vêm aqui para deixar a nossa aula mais criativa, mais legal. Garanto para você que a molecada também hoje viu alguma coisa diferente de rodar um vídeo, né? Sempre aquele mesmo vídeo, sempre aquela mesma coisa. Eu vou ver se eu também começo a trazer gente mais, sabe, assim, mais conhecida, tipo o Pedro Bial, alguém assim, meu nome, para participar da minha aula também, tá? Desde que venha para contribuir, eu acho que sempre é bom, pode vir. Muito bem a sua apresentação, foi ótima, professora. Tá? Obrigada, viu, professor Regis? Eu vou continuar assistindo a aula agora, tá? Tá ótimo, muito obrigado. E eu vou completar aqui. Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte. A gente viu agora que essa arte grega, você viu aquele estilo, aquela forma de construir, aquela forma de representar, aquela forma de ver o mundo, isso daí ganhou, gente, ganhou espaço, ganhou, e hoje em dia, até hoje em dia, a gente vê reflexos dessa interferência do mundo grego, tá? Essa interferência do mundo grego, né, essa interferência cultural do mundo grego, ela vai acontecer também dentro do Império Romano, e a gente vai acabar também sofrendo influência do Império Romano, e isso vai se alastrar por todo o planeta. Bom, o que eu queria falar com vocês? É muito importante que tenhamos o seguinte entendimento. Forma de ver o mundo. Essa forma de ver o mundo é uma forma cristã, judaico-cristã, que nós temos hoje. Por exemplo, um Deus único. Mas os gregos não eram cheios de deuses, Deus para isso, Deus para aquilo, Deus para aquilo outro, Deus para aquilo outro. E por causa dessa influência que a gente também vai ter com o Oriente, a cultura grega também vai acabar agregando valores. E o monoteísmo é um deles, que isso vai ser visto mais lá na frente no Império Romano, né? Quem diria que o povo grego, a cultura grega, né, um dia ia acabar, né, no monoteísmo cristão, né? Então, por isso que se diz que ali é o berço da nossa civilização. Tá? E como todo império acontece a mesma coisa, ele tem o início, o auge e depois a queda do império. A gente viu isso no Império Mesopotâmico, a gente viu isso no Império Egípcio, a gente viu isso no Império Grego, que nós vamos ver agora o Império Grego ser dominado pela Macedônia, né, que vai virar o Império Macedônico Grego, porque o nosso amigo Alexandre o Grande, ele tinha cultura grega, né? Na verdade, ele era macedônico. Daí, então, o que acontece? Nós vemos, então, essa cultura grega. Quem que está com o microfone aberto está dando som aqui, tá bom? Multa aí. Desculpa, professor, que bugou aqui. Tá bom. Mas já arrumei. Daí, então, a gente vai ver essa cultura grega se expandir. E junto com essa expansão da cultura grega, essa forma de ver o mundo, essa visão, essa compreensão que temos do mundo, né? E a gente vai ver essa compreensão que se tem de mundo
ser ampliada no Império Romano e depois ela vai acabar. Vai ser um período que é chamado de Idade Média, né? E daí a gente só vai ver de novo essa cultura greco-romana ressurgir num outro período histórico que a gente conhece como o Renascimento, que é justamente o quê? A retomada do olhar para o mundo como o homem grego via, o homem como centro do universo. E a gente consegue ver isso, gente, nas esculturas deles, né? O homem como um ser a ser contemplado, né? Criação divina, né? E os deuses gregos, né? Eles tinham formas humanas, né? Eles cometiam erros como os humanos, né? Só que eles tinham a perfeição que o ser humano buscava, né? Então, gente, o importante dessa aula foi dado. A cultura grega chegou, de fato, a todo o recanto conhecido, tá bom? Tá acabando, professor? Tá acabando, meu caro. Não! Tá acabando. Daí, então, a gente vai ver finalizar o Império Macedônico do Alexandre o Grande. Por quê? Porque ele vai acabar ficando tão grande, mas tão grande, que o Alexandre vai colocar generais para tomar conta desse império todo grande, do jeito que ele é. Só que o Alexandre acaba morrendo. E ele não deixa nem um único herdeiro. Dizem que o Alexandre era homossexual. Não teve filho. Acho que até teve esposa, mas não teve filho. O que é homossexual, professor? Ele era gay. Ele era gay. Ele não queria filhos. Homossexual não é que gosta de homem e mulher? Homossexual é aquele homem que ele busca uma relação sexual com um indivíduo do mesmo sexo. Entendeu? Homem que se sente atraído por homem e mulher que se sente atraída por mulher. Esse conceito, lá na Grécia Antiga, era uma coisa normal. Entendeu? Era normal, por exemplo, um homem de meia idade, dos seus 35 anos, ter relação com jovens, 13, 14, 15 anos. E a família achava isso positivo, porque aquele mais velho ia ensinar o mais novo. Mas isso... Lá era assim, agora hoje em dia. Exatamente. Muita coisa mudou. Não adianta nós olharmos esse lado da cultura grega com os olhos de hoje, século XXI. Isso daí, nossa, é antes de Cristo, entendeu? Daí, quando surge o cristianismo, o que acontece? Tem aquela fala de Jesus Cristo, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Só dá para crescer e multiplicar homem com mulher. Então, se não é homem com mulher, passou a ser pecado. Então, daí o homossexualismo, esse negócio do homem transar com homem, mulher com mulher, passou a ser visto como algo pecaminoso, entendeu? Mas a origem disso, desse tipo de vida, desse tipo de costume, desse tipo de cultura, remonta à época dos gregos. E não se via isso com maus olhos, né? É que a nossa sociedade mudou. Hoje, a gente vê isso de uma forma diferente do que se via há 40, 30, 50 anos atrás, né? Quem não conhece, quem não convive, quem não conhece algum homossexual. Na verdade, é questão de opção dele. Mas isso era uma coisa normal na Grécia. E o nosso amigo Alexandre o Grande não deixou herdeiros. E daí, sabe o que aconteceu quando ele morreu? O império dele foi fragmentado. Se enfraqueceu, porque cada virou que nem as cidades-estados gregas, né? Não tinha ninguém que unia. E daí acabou perdendo para quem? Adivinha? Para o Império Romano. Exatamente. Então, na próxima aula a gente vai falar de Império Grego, tá bom? Finalizar a queda do Império Grego, né? A expansão do Império Macedônico e o final do Império Grego e o ressurgimento, o surgimento, né? O fortalecimento do Império Romano, tá bom? Beleza? Tudo bem?
Hoje eu não vou dar lição, que não tem lição, né? Uma beleza, né? Pelo menos isso. Só tem a questão que a professora colocou aí, e, sabe, vamos fazer papel de gente, vamos deixar o e-mail aí para ela, mandar para a gente lá o vasinho para vocês pintar. Quem pintar esse vasinho e tirar uma foto para mim, eu dou uma estrelinha aqui. Tá bom? Não é melhor ganhar um prêmio, sei lá, uma caixa de bombom aqui de entrega, um celular novo? A Nada disso, pandemia, não. Lucas, a pandemia, Lucas. Manda por carta mesmo. O correio Manda tá por de correio. O correio tá de Só o Pedro Henrique que me mandou o e-mail dele, hein? Já estou mandando o e-mail para ele. Então tá bom. Mas, Pessoal, quem então quiser também conversar com a professora, mandar alguma coisa para ela, pode entrar em contato comigo, eu falo com ela, tá bom? A gente vai terminando a aula aqui. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, meus queridos alunos. Tá? Todo mundo sabe que o Wakanda Forever para vocês. Até mais. Tchau, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Beleza? Deixa eu parar a gravação.